Por que Deus revela seu milagre incrível somente após nossas lutas transformadoras de fé? No terceiro ano de Joaquim, o povo de Israel havia clamado por liberdade, afligidos pela opressão no Egito. Moisés, escolhido por Deus, foi levantado como o libertador que os guiaria da escravidão, conduzindo-os através de um deserto sombrio em direção à terra prometida. Mas agora, enquanto se aproximavam da orla do Mar Vermelho, a situação tornava-se sombria e desesperadora. À frente, as águas vastas e profundas pareciam um muro intransponível. Atrás, o exército egípcio, um rugido furioso de orgulho e vingança, se aproximava, determinado a recapturar os fugitivos. A poeira pairava no ar, um lembrete opressivo do calor escaldante do sol, que refletia a tensão palpável. Os israelitas, com o coração afligido e os rostos marcados pela angústia, lançaram olhares desesperados para Moisés, suas vozes ecoando em lamentos. Foi para morrer no deserto que nos trouxeste? Melhor seria servirmos aos egípcios. Mas naquela confusão de medo e incredulidade, Moisés sentiu o peso da responsabilidade. Ele sabia que a libertação prometida por Deus dependia de sua fé firme e inabalável. Clamando pela presença do Senhor em meio ao turbilhão emocional, Moisés se voltou para a única fonte de esperança que lhe restava. E ali, no silêncio clamoroso do desespero, a voz de Deus veio como um sussurro. Ergue a tua vara sobre o mar, e eu abrirei um caminho. Essas palavras ecoaram em seu coração, preenchendo-o com uma determinação renovada. Em meio aos gritos aterrorizantes e murmúrios de dúvida, Moisés se impôs diante do povo, sua voz ressoando com autoridade divina. Não temais, fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. À medida que suas palavras se espalhavam, sementes de esperança começaram a brotar nas mentes e corações aflitos dos israelitas. Poderiam confiar em Deus? Seu Deus? Ele que havia prometido libertação? Reunindo toda a coragem, Moisés ergueu a vara. E imediatamente um vento poderoso começou a soprar. As águas, antes opressoras, começaram a se abrir, revelando um leito de terra seca. O povo, estupefato, olhava para aquela cena inacreditável. A firmeza da terra, antes encoberta pelas águas, agora era sua passagem para a liberdade. Hesitantes, mas impulsionados pela maravilha do milagre, os israelitas começaram a atravessar, um a um, a passagem do Senhor. Conforme eles avançavam pelo mar, algo extraordinário acontecia dentro deles. O medo que uma vez os dominava começou a ser substituído por uma fé crescente. No entanto, a sombra do exército egípcio se aproximava com pressa. Seus gritos de guerra soavam como trovões no horizonte. As águas estavam abertas, mas o inimigo estava em seus calcanhares. Enquanto o povo caminhava com um misto de temor e esperança, a grande questão permanece no ar. Como se comportariam nas horas mais sombrias, quando o menino da fé pudesse se despedaçar? O que aconteceria quando finalmente cruzassem e olhassem para trás, para o imenso poder de Deus evidentemente revelado, só para perceber que a verdadeira transformação já havia começado em seu interior? O desfecho dessa jornada ainda aguardava. Um novo amanhecer da fé, esperando para se manifestar na fidelidade de Deus. O povo de Israel atravessava o leito seco do Mar Vermelho, seus pés tocando a terra firme que Deus havia providenciado. O sol ardia intensamente, mas a presença do Senhor era um manto de proteção sobre eles. Enquanto marchavam, Moisés sentia o palpitar do coração da nação. Passados os receios, agora surgia um espírito de vitória. O Senhor é a minha força e o meu cântico, pensou, lembrando-se das promessas que jamais falham. Cada passo que os israelitas davam se tornava um testemunho da fidelidade divina. As águas ao seu redor, imensas e ameaçadoras, estavam paradas como um gigantesco muro. As tribos se uniam, suas vozes se levantando em cânticos a Deus, celebrando a salvação que ele estava operando. O medo se dissipava, substituído pela certeza de que estavam sendo guiados por mãos poderosas.
No entanto, a aproximação do exército egípcio não era mero eco ao longe. Era uma sombra prevista e temida. Os guerreiros egípcios, enfurecidos e determinados, galopavam em suas carruagens, a poeira levantando-se como nuvens de tempestade. As vozes de medo começaram a surgir novamente entre o povo. Moisés, eles estão se aproximando. O que faremos agora? O pânico ameaçava engolfá-los outra vez, mas Moses, imbuído de fé, não se deixou abalar. Ergueu a vara mais uma vez e com voz firme e confiante proclamou: O Senhor lutará por vós. Vós, porém, estai tranquilos. Moisés sabia que este momento não era apenas para escapar da escravidão, mas uma etapa crucial na formação de uma nação. Seria um povo com fé que testemunharia a glória de Deus. Enquanto ainda estava concentrado na visão do Senhor, Deus falou novamente ao seu ouvido: Dizei aos filhos de Israel que sigam em frente. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar. Assim fez Moisés, e a terra sob seus pés tremeu ao ouvir a palavra divina. Um novo sopro, mais forte que o anterior, começou a soprar, e as águas se agitaram. Uma rixa entre o céu e a terra, um milagre prestes a ser revelado. E foi então que um anjo do Senhor, que ia adiante do acampamento de Israel, se moveu e passou para trás deles, trazendo uma nuvem de escuridão para o exército egípcio. Ao mesmo tempo, a luz da salvação iluminou o caminho dos israelitas. As águas, antes firmes, começaram a se agitar. As ondas se erguiam como sentinelas, afiadas e ferozes. Assim que Moisés levantou a mão, as águas se separaram. Um caminho estava agora diante do povo, e a travessia tornou-se uma reflexão do próprio coração de Deus. A libertação era tanto externa quanto interna. Os israelitas, agora com um espírito renovado, apressaram-se em sua travessia, mas a prova não havia acabado. O Senhor, conhecendo o fôlego de dúvida que poderia ressurgir entre eles, fez com que os egípcios se atordoassem em sua perseguição. As rodas de seus carros afundaram na lama e tumulto, enquanto as vozes de desespero ecoavam diante do pânico. E foi ali que, no clamor dos egípcios, algo começou a se tornar ainda mais claro. O poder de Deus não se limita ao que os olhos humanos percebem. O último israelita alcançou a costa, e logo em seguida, Moisés, obediente à ordem divina, estendeu a mão mais uma vez. As águas retornaram como estilhaços de um quebra-cabeça divino, e o exército egípcio foi engolido pela imensidão do Mar Vermelho. O rugido do mar misturava-se ao retorno da vida, e no silêncio que se seguiu, uma nova era para o povo de Deus começava. Naquele instante de libertação, as vozes que antes clamavam foram substituídas por um cântico de celebração. Cantai ao Senhor, pois Ele é grandemente exaltado. Mas o que eles não sabiam, enquanto a alegria transbordava em seus corações, era que essa libertação era somente o precursor de um plano divino muito mais amplo e profundo. O Senhor, que os havia trazido até aqui, tinha muito mais por vir. Por trás do horizonte, onde luz e sombra se encontravam, uma revelação aguardava seu tempo determinado. A promessa de Deus não se restringia a uma terra livre, mas a um povo que finalmente conheceria o significado da verdadeira adoração e da confiança inabalável em seu Criador. E assim a jornada estava apenas começando. E sucedeu que, após a travessia vitoriosa do Mar Vermelho, os israelitas se encontraram em um lugar de adoração e gratidão. As vozes se levantaram em coro, louvando ao Senhor, enquanto Miriam, a profetisa e irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a tocar. Cantai ao Senhor, proclamou dançando com alegria, pois ele é grandemente exaltado. O cavalo e seu cavaleiro lançou no mar. Êxodo 15:21. A celebração, no entanto, logo cedeu lugar a uma jornada mais profunda. Uma jornada que exigiria não apenas fé, mas um entendimento mais profundo do caráter de Deus. Moisés, movido pela urgência das necessidades do povo, virou-se para eles e disse:
Neste deserto teremos provas, mas lembrem-se de que o Senhor é nosso guia. Ele está comigo, e Ele está com vocês. E assim, avançaram pelo deserto em direção a Mara, um lugar que lhes foi prometido como refúgio. Mas a aridez do ambiente começou a revelar a fragilidade da fé recém-descoberta. 3 dias se passaram sem que encontrassem água, e a ansiedade começou a borbulhar entre as tribos. Que diremos agora, Moisés? Trouxeste-nos até aqui para morrer de sede? Os murmúrios aumentaram, e muitos começaram a lembrar da água doce do Egito e de como tinham sede naquela jornada. A dúvida começou a se infiltrar nos corações dos israelitas, pois as promessas de Deus pareciam distantes sob o brilho implacável do sol. Mas Moisés, claramente angustiado, clamou ao Senhor. E o Senhor respondeu a ele: Moisés, joga a vara que tens na mão nas águas. E assim ele fez. A vara de Moisés tocou as águas amargas de Mara, e logo as águas se tornaram doces. O Senhor havia provado seu povo, e os habituou à lealdade e à confiança em seu cuidado providencial. Êxodo 15:25. Depois desse milagre, o povo se aquietou, mas a luta da fé ainda não havia terminado. E o Senhor então fez um estatuto e uma ordenança. Prometeu que, se escutassem atentamente a voz do Senhor, ele seria seu médico, retirando toda a enfermidade do meio deles. Êxodo 15:26. Mas como deveria ser testado o coração de Israel, o seu desejo de seguir ao Senhor além dos milagres, avançaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, um oásis refrescante no meio da aridez do deserto. Mas mesmo naquele momento de abundância, a lembrança da escassez os seguia, e a tentação de duvidar continuava a ecoar. E sucedeu que, enquanto estavam ali, o Senhor disse a Moisés: Eu os farei maná descer do céu como alimento, e todo dia colherão conforme a necessidade. E assim, pela primeira vez, a provisão sobrenatural seria estabelecida, não como mera saciedade, mas como um símbolo da relação entre o Criador e sua criação, um ensino diário. Êxodo 16:4. E quando o maná caiu, muitos ainda duvidaram. O que é isso? Perguntavam, não compreendendo que era o pão que o Senhor lhes havia dado. E essa dúvida seria um tema recorrente em sua jornada. Mas havia mais a ser revelado. O deserto não era apenas um lugar de escassez, era um lugar de transformação. Cada gota de maná, cada gota de água doce, cada instrução de Deus era um convite a uma comunhão mais íntima. A jornada por si mesma era um milagre em andamento, uma obra em seus corações. E assim, nas aridez dos dias, a sombra de um próximo milagre pairava sobre eles. Poucos sabiam que a verdadeira luta pela fé estava apenas começando, e que a libertação do Egito não era um fim, mas o início de um caminho em direção a um propósito maior. O Senhor, em seus desígnios soberanos, ainda esperava revelar o que verdadeiramente significava ser seu povo, guiado e sustentado. E num tom de urgência, Moisés ponderava no interior: Até onde nos levarás, Senhor? Que grande plano está em tua mente? O que mais desejas que saibamos, a verdade que tu tens guardado? E a presença do Senhor resplandeceu, sugerindo que o que estava por vir era um crescendo divino, que moldaria não apenas uma nação, mas a história da humanidade. E a cada passo hesitante de fé, uma nova revelação se aproximava, prestes a ser desvelada conforme eles avançassem em sua jornada. E assim, enquanto permaneciam em Elim, o Senhor continuou a moldar o caráter dos israelitas. Com cada dia que passava, eles aprendiam uma nova lição de dependência e gratidão. Mas a jornada não se deteve por muito tempo, pois o Senhor ordenou que prosseguissem. Atravessaram as areias do deserto, e a fome tornou-se uma sombra sobre eles. 2 meses haviam se passado desde a sua saída do Egito, e eles começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Cairíamos bem melhor se tivéssemos permanecido no Egito, diziam, onde ao menos tínhamos carne para comer. Agora, estamos neste deserto, morrendo de fome.
Êxodo 16:3. A nostalgia da vida de escravidão se tornava uma presença sufocante, e a doce lembrança da liberdade se tornava amarga. Moisés, percebendo a angústia e a frustração do povo, voltou-se ao Senhor novamente, trazendo suas preocupações. O Senhor, em sua infinita misericórdia, respondeu: Eis que farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá e colherá diariamente a quantidade necessária. Êxodo 16:4. Este pão seria uma prova de que o Senhor cuidaria deles, não apenas ao satisfazer suas necessidades físicas, mas ao nutrir suas almas através da fé. Na manhã seguinte, ao amanhecer, o povo saiu e viu sobre a superfície do deserto uma coisa pequena, como flocos de geada. Eles perguntaram uns aos outros: O que é isso? Não compreendendo que era o maná, o pão que descia do céu. Moisés, então, lhes explicou que era o alimento que o Senhor tinha providenciado. Cada um de vocês colherá conforme a necessidade, um homer por pessoa, conforme o número de almas em cada casa. Êxodo 16:16. O Senhor estava não apenas lhes dando o pão, mas também instruindo-os a confiar em sua provisão diária. Esse era um teste vital para Israel, um chamado à dependência absoluta de Deus, mas ainda havia mais profundo no coração do povo, pois entre eles surgiram os que duvidavam, aqueles que desejaram colher mais do que precisavam, pensando que a escassez poderia retornar. Ao deixarem o maná acumulado, ao amanhecer o dia seguinte, o que haviam guardado se tornara podre e coberto de vermes. Assim, o Senhor desejava ensiná-los que o que Ele oferece é suficiente e que não devem se preocupar pelo amanhã. E assim, em cada manhã, ao saírem para colher, a lição de fé e obediência se tornava mais clara. Moisés advertia: Aquele que não ouvir a voz do Senhor e deixar o que lhe foi ordenado, sofrerá as consequências. Êxodo 16:28. Não era apenas comida que estava em jogo, mas a essência de um relacionamento vivo e vibrante com o Deus que os libertara. Enquanto isso, no meio de sua jornada desértica, o Senhor surgiu em sua glória como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, permanecendo com seu povo. Ele não dividiria a totalidade de seu plano com eles de imediato. A revelação viria em etapas, cada uma utilizando as lutas para moldar seu caráter. Mas, pessoalmente, Moisés começou a perceber que o deserto era o cenário de transformação, não apenas para outros, mas para si mesmo. A cada oração atendida, ele se tornava mais próximo do Senhor. E ao questionar a si mesmo em momentos de incerteza, na profundidade de suas lutas, ele notou que a verdadeira descoberta não estava nas vitórias superficiais, mas na resiliência e na intimidade que estava construindo com Deus. E assim, Moisés refletia: Senhor, qual é realmente o propósito de tudo isto? O que desejas que aprendamos a partir dessas dificuldades? E então ele ouviu uma resposta em seu espírito que ecoou como um chamado clandestino. Eu estou moldando um povo que não me esquecerá. Um povo que saberá que sou seu Deus por meio de testes e provisão. Aprenderão que não é apenas sobre o que eu dou, mas sobre quem eu sou. A luta pela confiança em Deus estava somente começando. E todos os israelitas estariam prestes a servir como vasos de sua glória. O que o Senhor estava prestes a revelar ressoaria por gerações, e sua fidelidade se tornaria um testemunho eterno. A jornada os moldaria e prepararia para um futuro que ainda não conheciam, mas que seria extremamente glorioso. E assim, em meio ao deserto, a pergunta permaneceu pairando: qual será o próximo passo do Senhor em nossos corações e que verdades Ele revelará em nossa jornada de fé? Enquanto os israelitas continuavam a sua jornada através do deserto, o clima pesado da indignação e da dúvida pairava sobre eles. O maná tornara-se um pequeno, mas constante lembrete da fidelidade de Deus. E ainda assim, muitos entre eles não conseguiam conter o lamento. As lembranças das cebolas e do alho do Egito alimentavam um anseio profundo e insaciável.
Por que não podemos ter carne para comer? Clamavam. O descontentamento crescia como uma tempestade em meio a um céu claro. Moisés, ouvindo as queixas, se viu tomado pela dor de sua missão. Ele voltou-se para o Senhor, exclamando: Que fizestes para me afligir com este povo? Cada dia é um pesado fardo, e estou exausto. Números 11, 11 e 15. O Senhor, em sua infinita compaixão, não rejeitou a angústia de seu servo. Ele disse a Moisés: Eu quero que você se reúna com os 70 anciãos de Israel. Eu os encherarei com o meu espírito, e eles irão te ajudar a levar o peso deste povo. Números 11, 16, 17. Então, ao anoitecer do dia seguinte, conforme as nuvens se acumulavam no horizonte e o sol se punha em um manto dourado, o Senhor cumpriu sua promessa. Uma ventania poderosa soprou, trazendo aves que cobriram o chão como um exército em marcha. Moisés observava em reverência e temor, pois a provisão do Senhor era algo glorioso e aterrador ao mesmo tempo. Vocês comerão carne não apenas por um dia, mas por um mês inteiro, até que lhes saia pelas narinas. Números 11, 20. Deus proclamou. O povo, ao ver as codornizes, começou a se reunir em alegria e expectativa, esquecendo-se momentaneamente de suas queixas. Mas dentro de cada coração, a dúvida ainda havia tomado raízes. É mesmo esse o plano de Deus? Sussurravam uns para os outros. As aves caíram como a vontade de Deus. Mas suas almas ainda anelavam por certezas que somente a fé poderia satisfazer. Naquela noite, enquanto Moisés enfrentava a multidão, suas palavras ecoaram com a autoridade do Senhor. Lembre-se, Ele é o seu Deus, que te trouxe da terra da escravidão. Perguntem-se, não foi Ele quem cuidou de nós a cada passo? A chama da esperança começou a reacender nas almas cansadas, mas suas histórias ainda estavam longe de serem completas. Na madrugada seguinte, o Senhor fez o milagre acontecer novamente, e o cheiro da carne assando se espalhava pelo acampamento como um perfume. Mas, em meio à empolgação, a ira do Senhor ardia contra aqueles que ainda o desprezavam. A promessa de provisão era acompanhada de uma advertência: aquele que comeu e desobedeceu a mim, não verá a terra que prometi. Números 11, 33, 34. No entanto, o coração de Moisés não buscava vingança, mas verdade. Ele queria saber a essência do que Deus estava realizando através das provações. Ele clamava: Ó Senhor, como posso levar esse povo se eles se rebelam contra ti? O que deveria ser um milagre para encorajar a fé, estava se transformando em uma revelação de suas próprias fraquezas e limitações. Eu faria um povo que ainda não conhecesse a liberdade, que temeria e amaria a mim de todo o coração, mas que precisaria do deserto para aprender a confiar em mim. Deuteronômio 8, 2, 3. Era essa a mensagem que ressoava em Moisés, enquanto a presença do Senhor o envolvia. Naquele momento, o Senhor revelou um novo aspecto de seu plano. Somente após as tempestades do deserto, falarei com clareza. Eles precisam ver que cada bênção é a prova do meu amor, e é através de suas lutas que eles entenderão a profundidade da minha fidelidade. Quando Moisés virou-se para o povo, a transformação começava a ocorrer. Eles não eram apenas seguidores de um líder, mas um povo sendo forjado na dependência de Deus. Olhando para frente, ele via não apenas o maná e as codornizes, mas o futuro glorioso que aguardava a terra prometida. E assim, o eco da jornada de fé continuava. E no silêncio do deserto uma pergunta se formou. Qual será o próximo milagre que o Senhor revelará em meio às nossas lutas, e que verdades conheceremos sobre seu caráter e amor na jornada que ainda está por vir? Enquanto os dias se desenrolavam sob o vasto céu do deserto, o povo de Israel começou a sentir as consequências das provisões divinas. As codornizes, que antes eram motivo de alegria, agora começaram a trazer cansaço aos seus corações. Isto era o que pedimos?
Questionavam uns aos outros com os olhares perdidos na vastidão de areia e rochas. As memórias do Egito, com sua abundância aparente, ainda ecoavam como sombras sobre suas almas. Moisés, por sua vez, despertava em meio à atenção e à expectativa fervilhante do povo. Cada amanhecer se tornava um novo desafio. Ele se erguia de seu descanso apenas para ser bombardeado por dúvidas e queixas. O que faremos agora? A voz de uma mulher ressoava, quebrando a calmaria do dia. Não temos água, será que também vamos morrer de sede? A cada clamor que alcançava seus ouvidos, o coração de Moisés se apertava. Ele, que fora chamado para conduzi-los, começava a duvidar de suas capacidades. E mais uma vez, sua alma se voltava ao Senhor. Ó Senhor, quantas vezes ainda terei que lidar com este povo? Eles anseiam por tudo que parece estar longe de tu. Como posso me manter firme? O Senhor, em sua benevolente paciência, respondeu ao grito de Moisés. Diga ao povo que avance ao monte Horebe, e ali eu farei brotar água da rocha para eles. Êxodo 17:6. Moisés, embora temeroso, obedeceu à ordem divina e convocou o povo para a jornada. Quando chegaram ao local designado, a atmosfera estava carregada de uma expectação inquieta. O povo olhava com desconfiança, os rostos marcados pela desilusão dos dias anteriores. Enquanto Moisés levantava sua vara, uma presença sobre-humana encheu o ambiente. Num súbito silêncio, a rocha tremeu e uma fonte de água cristalina brotou, espirrando como um néctar divino. Ao verem o milagre, os israelitas aproximaram-se com avididade, esquecendo momentaneamente suas queixas. Mas não havia alegria completa. Ao contrário, um novo murmúrio se ergueu, desta vez de desconfiança e descontentamento. Por que nos trouxe aqui? Para morrer de sede? Estas palavras, ditas com indisfarçada incredulidade, ecoaram sobre a multidão. Foi então que Moisés, agora tomado por uma tristeza rendida, falou ao povo. Vocês ainda não compreenderam? O Senhor neste deserto está nos ensinando a confiar nele. Cada provação é uma lição, cada lágrima, um chamado para a fé. Deuteronômio 8:3. Ele olhava para aqueles que viviam com a mente aprisionada no passado, clamando por uma liberdade que ainda não compreendiam. O Senhor mais uma vez intercedeu. Ele desejava que cada coração endurecido fosse tocado, que as marcas da escravidão em suas almas fossem apagadas com o saber de que a libertação é uma jornada, não um destino. Lembre-se de que no deserto vou moldar um povo para mim, que confie em meu caráter imutável. A voz do Senhor ecoava na alma de Moisés. Neste pacto de aprendizado, Deus começou a revelar algo mais profundo. A cada milagre, a cada provisionamento, quebrava-se o ruído dos descontentes, e nas fragilidades surgia a fortaleza. Os ecos do deserto tornaram-se um campo de batalha espiritual, um lugar de grandes revelações, e ao final do dia, enquanto o sol se punha, Moisés gazava a fumaça distante de fogueiras sendo acesas pelo povo. Ele sabia que uma viagem de confiança começava a se desenrolar, que as alianças antes formadas agora se confirmavam pelas experiências vivenciadas. Deus estava construindo um aliado em cada pessoa, um novo cântico de esperança que ecoaria em cada geração, mas em meio e após cada bênção, o Senhor sussurrou: Eu não revelarei toda a plenitude de meu plano, até que a confiança em mim jorre como esta água. Da terra seca, erguer-se-ão os que acreditam. O que será que ainda necessitarão entender sobre o meu amor ao longo do deserto? Qual é o próximo milagre que surpreenderá o coração daqueles que se entregam? Enquanto os dias continuavam a passar, a jornada pelo deserto tornava-se cada vez mais árdua para o povo. O calor incessante do sol e a poeira seca parecia corroer os ânimos dos israelitas, que agora enfrentavam uma nova provação. A água que brotara da rocha havia trazido alívio momentâneo, mas logo se esvaiu, permitindo que as queixas renascessem em seus corações inquietos.
Destruímos nosso futuro em busca de um passado que não nos deve mais. Afirmava um ancião da tribo de Efraim, os olhos fixos em Moisés. As vozes de reprovação ressurgiram. Você nos prometeu uma terra que emana leite e mel. Somos apenas um povo vagando para morrer neste deserto. Moisés ouviu as vozes, e uma tristeza profunda invadiu seu ser. Em seu íntimo, ele lutava contra a crescente dúvida do povo, e ao mesmo tempo, a sua própria inquietação. Ele se afastou para orar, afastando-se das multidões inquietas por um momento, buscando consolo em Deus. O Senhor, ele implorou. Como posso continuar a guiar esse povo quando seu coração se recusa a crer? Eles viram seus milagres, mas ainda assim duvidam. Como posso lembrar-lhes de que suas dificuldades são um teste de fé? A resposta divina chegou como um sussurro no vento. Diga-lhes que preparem-se, pois eu os provarei novamente, e o milagre sobrenatural que lhes darei será um testemunho de minha fidelidade. E era isso que Moisés precisava ouvir. Ele retornou ao povo, seu semblante determinado. Preparem-se para um novo milagre, proclamou, recebendo olhares intrigados. Deus está prestes a mover sua mão mais uma vez entre nós. Mas antes disso, devemos estar prontos para receber e confiar no que ele vai fazer. A expectativa voltou a crescer na multidão, mas as vozes da dúvida ainda murmuravam nos cantos da assembleia. Então, ao amanhecer do dia seguinte, como que respondendo ao clamor da nação, o Senhor enviou um ruído portentoso, como um trovão distante. As nuvens se reuniram sobre o acampamento, e um cheiro doce de maná começou a se espalhar pelo ar. Que é isso? Indagaram uns aos outros, com olhos arregalados, enquanto o chão se cobria com um pequeno grão semelhante a flocos de orvalho. Moisés, percebendo a confusão, reuniu o povo ao seu redor. Este é o pão que o Senhor preparou para vocês. Ele escutou nossas queixas e disse, Eu sou o Senhor que cuida de vocês. Êxodo 16:4. Recolham o maná e lembrem-se de que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. As vozes que antes estavam repletas de descontentamento, agora se silenciaram, enquanto os israelitas se agachavam, humildemente, para colher o que o Senhor havia providenciado. Uma nova reverência abrangia os corações, enquanto eles se lembravam do deserto como um campo de testes, e não como um local de esquecimento. Contudo, não era apenas alimento físico o que se manifestava. No coração de Moisés, uma incessante expectativa começou a crescer, uma percepção de que a fidelidade de Deus estava preparando o povo para algo além do que podiam imaginar. Cada dia de provação, cada gota de maná viria com um novo entendimento e uma nova revelação. Enquanto o povo se alimentava, Moisés subiu ao monte novamente em busca do Senhor. Ele se deparou com a presença divina, envolta em nuvens e fumaça. E a voz de Deus ressoou. Eu estou criando uma aliança com meu povo, e lhe darei uma lei. A partir dela, saberão como viver em santidade e com gratidão, não apenas por esses sinais, mas pelo caráter de quem eu sou. No auge daquela revelação, a mente de Moisés começou a entrelaçar-se com o propósito e a soberania de Deus. Ele entendeu que havia muito mais por vir. Enquanto Deus ia revelando mais de seu plano e propósito, Moisés preocupava-se com o entendimento da nação. O que será necessário para que esse povo compreenda o amor que o sustenta? Uma inquietação subiu em seu coração, e o deserto tornou-se o cenário de uma expectativa mais profunda. Por fim, Deus proferiu uma última palavra antes da descida de Moisés do monte. Eu farei maravilhas entre eles, e eles conhecerão meu nome, mas necessitarão aprender que cada milagre deve ser precedido por confiança. Assim como o maná que desce do céu, eu estou preparando algo ainda maior. E assim, a jornada continuava, repleta de esperanças, mas também de provações que moldariam um povo para a eternidade. O deserto não era apenas um teste, era a fornalha onde a fé seria refinada.
O que mais o Senhor tinha reservado para aqueles que se renderiam à sua vontade? As respostas ainda estavam por vir, mas uma certeza permanecia. Deus sempre revela sua grandeza àqueles que confiam nele. Enquanto Moisés descia do monte, a luz do dia estava apenas começando a se espalhar pelo horizonte. O murmúrio da multidão que coletava o maná ainda ecoava na brisa matinal, mas algo mais profundo se movia dentro do coração de Moisés. Ele sabia que não era apenas o pão do céu que estaria em jogo, mas a própria natureza da aliança que Deus desejava estabelecer com seu povo. Ao chegar ao acampamento, Moisés encontrou o povo dividido entre o temor de um Deus invisível e a esperança de um futuro promissor. Eles se reuniam em pequenos grupos, debatendo em voz alta sobre o significado do maná e da promessa que Deus havia feito. A dúvida permanecia como uma sombra sobre os rostos cansados. Como pode um Deus tão poderoso se importar conosco? Questionou um jovem da tribo de Judá. Estamos perdidos em um deserto sem fim. Suas palavras carregavam a frustração de muitos. Moisés, percebendo a grande inquietação, subiu a uma pedra elevada, amplificando sua voz. Escutem, ó Israel, o Senhor que nos trouxe do Egito não nos deixou, e agora ele está se revelando a nós em cada floco que toca o chão. Este é um sustento da sua bondade e um lembrete de sua providência. Não temais, pois ele está entre nós. Um murmúrio de expectativa começou a crescer à medida que os israelitas olhavam para Moisés, ansiosos por suas palavras. Ele lhes lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Deus é fiel. Assim como ele nos libertou da escravidão, ele nos guiará à terra prometida. Porém, é necessário que andemos em sua palavra e nos lembremos da sua bondade. Mas apenas um pequeno número aplaudiu silenciosamente. A maioria tinha os olhos vagos, lutando para entender a profundidade da aliança que Deus estava estabelecendo. Assim, Moisés tomou uma decisão. Ele convocaria o povo para um momento de consagração. Reúnam-se. Tragam seus filhos, suas famílias e também os que se tornaram céticos. Vamos apresentar-nos diante do Senhor para buscar sua face e entender seus caminhos. O povo hesitou, mas a voz de Moisés era firme. A glória do Senhor podia ser vista nas nuvens, e uma expectativa palpável começou a surgir entre os israelitas. Assim, eles vieram, aproximando-se da reunião ao pé da montanha, como folhas arrastadas pelo vento, tomadas de medo e esperança. Moisés, com o semblante iluminado pela presença divina, fez uma oração fervorosa, clamando a Deus: Ó Senhor dos exércitos, revela-nos agora tua justiça e ensina-nos a confiar em ti. E enquanto a magnitude de suas palavras ecoava, veio uma resposta silenciosa, mas poderosa. O céu se escureceu de repente, e trovões começaram a ribombar à distância. Preparem-se, disse Moisés, seu coração acelerando. O Senhor virá e nos ensinará. Estaremos prontos para ouvir. Uma eletricidade emocional percorria a multidão, e a atenção estava agora completamente voltada para a montanha. O clima mudou drasticamente, como se a própria criação estivesse aguardando um decreto sagrado. E naquele momento, Moisés sentiu uma força sobrenatural encorajá-lo a se aproximar. Quando a profunda espiritualidade envolveu o acampamento, o Senhor apareceu na nuvem com um deslumbrante relâmpago. Eu sou o Senhor, escutem minhas palavras, e se vocês se voltarem para mim de todo o seu coração, experimentarão minha presença como nunca antes. A glória do Senhor envolveu a montanha, e os israelitas caíram prostrados com medo. Mas Moisés permaneceu firme, ouvindo a revelação divina com grande reverência. Eu darei a vocês meus mandamentos, pois por meio deles viverão em união comigo e aprenderão a confiar plenamente em meu amor. Enquanto a voz de Deus soava como um trovão, sua mensagem era clara. Por meio da dor e das dificuldades, eu os moldarei para se tornarem um povo separado para mim. Cada lágrima serve a um propósito divino. E assim como o maná é dado em tempos de necessidade,
assim também o meu amor será manifestado em cada passo da jornada. Nesse instante, Moisés percebeu que a jornada pelo deserto não era apenas sobre a busca pela terra prometida, mas um processo de moldar o caráter do povo de Israel, transformando seus corações em um eco do amor e da fidelidade de Deus. Ao final da experiência, uma pergunta reverberou na mente de Moisés. O que seria necessário para que, da mesma forma, eles passassem a ver o sacrifício e o amor de Deus? Quando o povo voltasse a se levantar na terra prometida, como eles se lembrariam das lições do deserto? Os corações estavam inquietos, mas entre eles crescia a esperança e um novo entendimento. A cada milagre e a cada provação, a fidelidade de Deus estava sendo revelada. Enquanto as nuvens se dissipavam, uma nova aliança estava sendo forjada, uma que se manifestaria em passos de fé, ensinando ao povo o verdadeiro significado de confiar. Com isto, Moisés viu que o deserto serviria como um cenário, onde seu povo aprenderia que a maior revelação do amor de Deus muitas vezes surge após as lutas mais profundas. E assim, novos mistérios aguardavam por aqueles que se entregariam à soberania do seu Criador. O que mais Deus tinha reservado para aqueles que persistissem em fé? As respostas ainda estavam escondidas nas próximas lições que o vento do deserto traria. Enquanto as nuvens lentamente se dissipavam, revelando o céu claro, Moisés sentiu uma nova urgência em seu espírito. O temor do Senhor ainda permeava os corações de Israel, mas também havia um vislumbre da esperança que havia sido semeada por meio das palavras divinas. O som dos trovões tinha se calado, mas a reverberação daquela presença suprema ecoava na mente de cada homem, mulher e criança. Moisés desceu da montanha, levando consigo as tábuas da lei, esculpidas pelo próprio dedo de Deus, e ao se aproximar do povo, o sol se ergueu majestoso, iluminando as faces ansiosas dos israelitas. Com as tábuas em mãos, ele percebeu que aquelas palavras eram mais que simples instruções. Eram a própria essência da aliança do Senhor com seu povo. Ó Israel! Pronunciou Moisés com uma voz firme. Ainda que o temor do Senhor tenha tomado conta de vocês, lembrem-se de que a sua palavra traz vida. O Senhor não nos deu estes mandamentos para nos aprisionar, mas para nos libertar. Ao ouvir isso, um homem da tribo de Benjamim levantou a mão. Mas Moisés, como podemos confiar em nós mesmos para manter essa aliança? Quão facilmente esquecemos as suas promessas? Sua indagação cortou o ar, e muitos assentiram com a cabeça, seu próprio medo se alimentando da incerteza. Moisés olhou com compaixão para seu povo, e lembrou-se das palavras que Deus lhe havia dado. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Com uma nova determinação, ele respondeu: a confiança não deve vir de nós, mas do próprio Deus. Ele é fiel e em nossa fraqueza sua força se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9. Um novo murmúrio se espalhou pelo povo, e em um ímpeto de fé, Moisés subiu novamente na pedra elevada, suas mãos levantadas em oração. Ó Senhor, nós te louvamos, que este povo possa ser um testemunho do teu amor e do teu poder. Que as tuas palavras habitem em seus corações e que, à medida que caminhamos, possamos sempre nos lembrar de ti. Então houve um súbito silêncio, e como se o próprio céu estivesse prestes a se manifestar novamente, uma brisa leve começou a soprar. O Senhor, em sua misericórdia, começou a revelar visões ao coração de Moisés. Uma nova instrução surgia como uma luz no horizonte de sua alma. Fala ao povo que se prepare para 3 dias de santificação, ordenou o Senhor suavemente, mas com uma firmeza que Moisés conhecia bem. Eles devem se abster de qualquer impureza e estarem prontos para uma nova revelação minha. A excitação se alastrou entre os israelitas. O que isso significará para nós? Perguntou uma mulher de Azer, com os olhos brilhando de expectativa. Preparem-se para encontrar o Senhor, respondeu Moisés. Vistam o melhor, limpem suas tendas, pois ao amanhecer de 3 dias,
O Senhor descerá sobre a montanha de Sinai em uma nuvem. Ele se revelará a todos nós. Os corações foram acesos por essa promessa. As famílias começaram a se reunir, unindo-se em torno de cada lar, oferecendo oração e bênçãos uns aos outros, enquanto preparavam-se para o encontro. Moisés voltou mais uma vez ao cume do monte. A expectativa crescia dentro dele. Ele começou a ansiar pela manifestação do Senhor e pelo que essa revelação final significaria para eles. Apenas o silêncio do deserto e o sopro do vento romântico preenchiam o espaço entre céu e terra. Mas enquanto aguardava, um pensamento terrível começou a assombrar a mente de Moisés. E se eles, nesse momento de poder, falhassem em responder ao chamado do Senhor? E se a incredulidade e o temor levassem o povo a perder a oportunidade do encontro, que mudaria a história? Diz a palavra em Hebreus 3:19, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A introspecção do profeta foi abruptamente interrompida quando um tremor percorreu a terra, pressionando sua alma. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? Amanhã será um dia de deixe de lado a dúvida e abrace a fé. Ecoou em seu espírito. Moisés se lembrou das palavras de Deus, e quando fizerem isso, a minha glória será vista em meio a eles. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a iluminar o deserto, um novo mistério aguardava no horizonte. O que de fato se desdobraria nas alturas do Sinai? E como isso moldaria a vida do povo escolhido? As respostas estavam prestes a serem reveladas, e isso provocava tanto temor quanto reverência nos corações dos israelitas. À medida que o terceiro dia se aproximava, uma expectativa quase palpável enchia o ar. Os israelitas, reunidos ao pé da montanha, observavam as nuvens se acumularem de forma impressionante ao redor do cume do Sinai. A voz de Moisés ecoava entre eles, repetindo as instruções do Senhor. Mas seus corações estavam ainda repletos de perguntas e incertezas. Poderiam realmente ouvir a voz de Deus? Estariam prontos para um encontro tão sagrado? No terceiro dia, o Senhor descerá sobre o monte Sinai diante de todo o povo. Moisés falava firme, mas o tremor em sua própria alma não escapava de quem o observasse de perto. Ele sabia que este momento era crucial. A aliança que Deus estava prestes a estabelecer não somente moldaria Israel, mas reverberaria através das gerações. Naquela manhã, assim que o sol começou a subir, um som estrondoso de trombetas ecoou pela montanha. O som ressoava como os ecos de um grande acontecimento. O povo estremeceu como uma onda de temor atravessou os corações. As instruções de Moisés para se manter à distância da montanha estavam claramente gravadas em suas mentes. Um toque à montanha poderia resultar em morte. Mas eles também sabiam que a presença do Senhor estava prestes a se revelar. Não se aproxime da montanha até que eu diga. Moisés advertiu, sua voz firme como uma muralha. O povo observava com esperanças e temores, enquanto a terra parecendo se agitar sob a poderosa presença do Senhor. Chamas de fogo e relâmpagos dançavam ao redor, e um denso nevoeiro se formava, envolvendo a montanha como um manto. Eventualmente, ao soar da trombeta e a manifestação gloriosa, Moisés subiu. Ele sabia que a expectativa e a inquietação do povo estavam entrelaçadas com o desejo de serem aceitos e guiados pelo Deus que os libertara. No cume da montanha, ele encontrou-se estabelecendo um espaço sagrado com o Senhor. Aqui estou, Senhor. Fala, porque teu servo ouve, declarou ele com reverência, e a resposta divina descerá como uma onda de amor e autoridade. A voz do Senhor ressoou como rugidos de trovão, preenchendo o ambiente com uma infinidade de instruções, os 10 mandamentos que seriam a base ética e moral do povo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. A voz ecoou pelas rochas e pela alma de Moisés. Aquela era a afirmação da identidade de Deus e a fundação da nova aliança que moldaria a vida do povo. O Senhor falava e com cada palavra, a expectativa e a reverência
emaranhavam-se nos corações dos israelitas. Ainda na base da montanha, com olhos arregalados e ouvidos atentos, os israelitas ouviam as palavras do Senhor serem pronunciadas. As tábuas de pedra se tornariam testemunhas eternas do relacionamento entre Deus e seu povo. Mas havia algo mais profundo sendo revelado naquele momento. Era claro que Deus não estava simplesmente ditando regras. Ele estava estabelecendo um relacionamento íntimo que ia além da obediência. Era um convite a um estilo de vida de entrega e dependência. Não terás outros deuses diante de mim. Não matarás. Não furtarás. Cada mandamento ressoava, e com cada palavra, uma nova consciência da santidade e caráter de Deus se estabelecia no coração do povo. Mas, mesmo em meio a essas revelações majestosas, a dúvida ainda pairava sobre as cabeças como nuvens pesadas. Moisés desceu da montanha, as tábuas sagradas em sua mão, e à medida que ele se aproximava, um espetáculo inusitado o aguardava. O povo, em sua ansiedade e falta de fé, havia fabricado um ídolo, um bezerro de ouro. O desespero e a incredulidade tomaram os ânimos, e o que era para ser um momento de consagração, agora se tornava um testemunho da fragilidade humana diante da grandeza divina. Que é isto que fazem, povo? Esbravejou Moisés, sua voz amplificada pela indignação. O que ele havia recebido naquele sagrado encontro era um simbolismo do amor e da fidelidade de Deus, mas agora se via diante da traição de seu povo. O Senhor, em cada mácula de dúvida e desconfiança, nos convida a retornar. Ele não está apenas moldando um povo, mas buscando corações que reconheçam que a verdadeira adoração não se deve dividir entre o Criador e as criaturas, pensou Moisés em meio à dor. E assim, enquanto a cena se desenrolava, a pergunta se sustentava em seu coração. Como poderá este povo entender a profundidade da aliança que o Senhor estabeleceu após este escândalo? Uma nova compreensão das jornadas de fé se aproximava. As dúvidas que atormentavam os corações seriam essenciais para revelar o poder redentor do amor de Deus. E enquanto Moisés olhava para o bezerro feito pelo homem, seu espírito clamava: qual será o próximo passo? O que mais o Senhor revelará sobre seu caráter imutável em meio à traição e ao arrependimento? A história do Evangelho estava sendo entrançada nas experiências do deserto, e a verdadeira transformação aguardava sua manifestação.